nós teremos agora, na próxima quarta-feira, às 19h30, no dia 20/9, a nossa festa de Yom Teruah. Se você for comigo lá em Levítico capítulo 23, vai lá comigo. Yom Teruah e Rosh Hashanah, né? O Betita falou para mim aqui. Essas festividades, Yom Teruah é a festividade conforme a prescrição bíblica. Rosh Hashanah é uma festividade que é estabelecida dentro da tradição judaica, né? Mas o ponto principal, o núcleo da festividade está em Yom Teruah, é o toque do shofar, tá? Teruah quer dizer do simbolismo do shofar. Então aqui você vai ver que é uma prescrição escrita lá em Levítico capítulo 23, ó. Vai lá comigo. Deixa eu ver o versículo aqui que de cabeça me fugiu. Levítico capítulo 23, verso 23, diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel, no 7º mês, ao 1º do mês, terei descanso solene, em um memorial com som do shofar. Aqui seria teruah, né? Como estaria em hebraico, como está em hebraico. Santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Então é essa festividade que nós estaremos celebrando quarta-feira, às 20 horas, às 19h30 aqui na congregação. Se você nunca teve o privilégio de ver o toque do shofar, ou ouvir o toque do shofar, é ouvir mesmo, ver a voz, né? A voz do shofar. O shofar ele tem um simbolismo muito profundo dentro não só da cultura judaica, mas dentro do contexto bíblico, que fala de um arrependimento, fala de uma marcha de um exército, fala do toque do shofar, onde o Mashiach estará tocando o último toque do shofar. Então se familiarize com esse toque, para quando ele vier, você, opa, meu Mashiach está me chamando, está vindo tocar o shofar diante de todas as nações. Então vai ser na quarta-feira, dia 20/9, às 19h30, tá bom? Você pode estar perguntando aqui, Francisco, mas está falando no 7º mês, não é julho? Nós estamos no mês 9, setembro, nós seguimos o calendário judaico, não o calendário gregoriano, né? No calendário judaico, nós estamos no 6º mês, que é o mês de Elu, e nós vamos entrar no 7º mês, que é o 7º mês de Tisri, que vai iniciar agora ao pôr do sol de quarta-feira, o 1º dia desse 7º mês, e aí nós estaremos celebrando. 10 dias depois, após a quarta-feira, 10 dias depois, no dia 29/9, ao pôr do sol, na quarta-feira, nós teremos o dia de Yom Kippur. Sexta-feira, né? Sexta-feira ao pôr do sol. 29/9, o dia de Yom Kippur, é um dia de oração, de introspecção. Às vezes nós podemos falar um dia onde nós estaremos pedindo perdão pelos nossos pecados. O nosso resgatador, Yeshua HaMashiach, ele nos purifica dos nossos pecados, sim, mas nós, devido aos nossos erros e falhas, nós cometemos. João fala, se dissermos que não temos pecados, nos tornamos mentirosos. E o intuito de Yom Kippur é estarmos aqui como congregação pedindo perdão pelo pecado coletivo. Você imagina o Brasil nessa degradação que está, né, nesse estado deplorável que se encontra de corrupção. Se o Brasil e a igreja de Yeshua parasse um dia por completo, obedecendo o mandamento bíblico e pedindo perdão pelos pecados da nossa nação, e esse é um papel. Quando estivermos aqui, estaremos juntos pedindo pelo pecado coletivo, da humanidade, da nossa nação, da nossa família, o seu individual. Então esteja aqui no dia 29/9, vai ser na sexta-feira, a partir das 17h30, tá? E Yom Kippur se antecipa um pouquinho, é dia muito importante, então pede lá licença no seu trabalho para que você se ausente um pouco antes, na sexta-feira, e você já possa começar conosco a oração. Não vai ter canto, é só orações que nós faremos aqui para a abertura de Yom Kippur, tá? Então é um dia de jejum. Vai cair no Shabat, esse vai cair no Shabat, é um privilégio melhor, hein, né? Nós vamos ter um serviço, mas bem mais light, bem mais simples, para que não seja cansativo, né? E logo depois nós encerraremos no final do Shabat. E no dia 4/10, vai cair na quarta-feira também, às 19h30, teremos a celebração de Sukkot, a festa de tabernáculo. Então eu estou falando para vocês, para que vocês se programem. Venha uma festividade, estaremos cantando músicas, nossas crianças estarão cantando conosco. É um momento de alegria, e Yeshua se identifica demais nessa festa. Quando ele está vendo todo simbolismo que o judeu fazia na festa
de tabernáculo, ele se identifica como as águas da corrente que geram vida e vida em abundância. Então é muito profundo a mensagem dessa festividade de Sukkot, que quer dizer tabernáculo em português, né? Então vai ser no dia 4/10 às 19h30, e no dia 12 nós teremos a festividade da Torá, que é a Simhat Torá, que é o encerramento para nós iniciarmos o estudo novamente, tá bom? Depois nós vamos falando mais à frente, para eu não prolongar muito. Então, só para que os nossos visitantes entendam. A festividade de Rosh Hashanah, esqueci de dar o recado. Depois, no final, quem é que vai para procurar? Todos da congregação? Mas procurar quem? Todo mundo da congregação? Procurar vocês? As mulheres? Pode ser assim? Os casais, as famílias da congregação, né? Pode falar as famílias, né? Cada família aqui da congregação procura a rotina no final, porque em Rosh Hashanah, agora, quarta-feira, nós teremos um jantar, nós comeremos juntos. Então, para que você possa, a Marlene e a Rutinha, tá? Em especial a Marlene, para que elas possam organizar e para que não haja repetição de alimentos, então elas vão fazer um calendário ali, um cardápio, para que possa ser um alimento mais diversificado, tá bom? Então, procura a Marlene e as famílias, não é todo mundo. Cada representante da família procura a Marlene. Então, só para os nossos irmãos se situarem, nós somos uma congregação composta de descendentes de judeus, onde nós estamos resgatando essa judaicidade nossa, e nós somos uma congregação composta de gentios, de pessoas que não têm essa ascendência, mas querem se aproximar da casa de Israel, porque isso é muito bíblico. E eu vou falar um pouquinho disso mais na frente, né? Que é um contexto que não é tão simples de entender, mas é necessário acontecer, de uma vivência entre judeu e gentil de uma forma muito harmoniosa, de muito respeitosa, onde a gente entenda a participação e o papel de cada um. Se houver esse respeito, esse entender da participação de cada um, vai haver respeito e vai haver harmonia. Em toda casa existem diferenças. Existem pessoas que têm funções diferentes, mas quando cada um entende a sua função, há um respeito. Quando a mulher está dentro de uma casa e ela quer ter o papel do marido, o marido quer ter o papel da mulher, vira aquela desordem. Mas quando cada um entende o seu papel dentro do lar, você vai ver que a ordem ela tende a se firmar, porque as pessoas são diferentes nas suas funções, nos seus chamados, mas elas se respeitam, né? Então isso é muito importante, nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Nós estamos estudando, você ouviu o pastor José falando, a 51ª e a 50ª porção, a 51ª porção e a 52ª porção. O que quer dizer isso? Os judeus, para estudar a Torá, o que é a Torá? É os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles dividem a Torá em 54 porções, e cada Shabat se estuda um. Estuda uma porção da Torá, da lei de Moisés, e estuda uma porção dos profetas. Isso vem antes do período de Yeshua, antecede. Você vai ver que em Atos lá, tem uma parte que Paulo fala assim, logo depois de ler a porção da lei e a porção do profeta, aí Paulo começa o seu discurso. Por quê? Porque isso era antes do período deles, isso é milenar. Você lembra que Yeshua, ele é chamado na Bimá é isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Ele é chamado na Bimá, onde se lê a Torá, onde se lê o livro do profeta, e ele leu para o livro do profeta Isaías. Possivelmente alguém já tinha sido chamado para ler a porção da lei da Torá, e ele neste momento é chamado para fazer a leitura da porção dos profetas. Nós, descendentes de judeus, crentes em Yeshua, nós também lemos uma porção da Brit Hadashah, do Novo Testamento, porque Yeshua é a pedra angular dessa congregação. Estamos aqui por causa dele, porque foi ele que nos apresentou o único Deus sobre a face da terra. É nele que nós espelhamos como exemplo de vida. Ele é o nosso Mashiach, que nos trouxe a água que flui para a fonte de águas eternas. Ele é o nosso Mashiach que restaurou a nossa vida. Ele está acima de religião, cristianismo, judaísmo, budismo, o que você quiser chamar. É nele que nós nos apegamos. Ele é a nossa pedra. E nós não abriremos mão dele. Não esqueça disso. Não abriremos mão dele. Ele é o nosso Mashiach, que nós temos a referência à nossa essência, né? Então nós vamos estudar hoje a 51ª e a 2ª porção, que se encontra em Deuteronômio capítulo 30. Vai lá comigo rapidinho. Capítulo 29. Me entregaram um pouquinho tarde hoje o tempo, né? Mas eu vou ser um pouquinho mais sucinto. Se bem que difícil, né? Para quem me conhece.
Mas se você... Vou obedecer. Deuteronômio 29. Aqui inicia, irmãos, nós temos o costume de olhar as coisas e não raciociná-la. Deus é um Deus que gosta quando o ser humano raciocina, quando ele tenta entender. É muito mais prazeroso para o eterno você fazer algo com compreensão do que você fazer só por fazer. Fazer só por fazer não traz o verdadeiro ensino que se está por trás. Dentro da Bíblia você vai encontrar algumas coisas que o eterno manda um ser humano a fazer, que às vezes é incompreensível. Eu tenho certeza que para Abraão, quando Deus falou assim, sacrifica teu filho, aquilo deve ter fugido toda a normalidade que Abraão estava acostumado do Criador. Como assim? O Senhor detesta que pessoas sacrifiquem outros homens em prol do seu Deus? Como que Abraão escutou aquilo? Eu acredito que na mente de Abraão deve ter sido algo anormal, fora da normalidade. Mas Abraão obedeceu. Sabe por que Abraão obedeceu? Porque Abraão conhecia aquele a quem ele servia. Ele não conhecia simplesmente de palavra, ele conhecia porque ele tinha uma existência, porque ele tinha uma revelação, ele tinha a presença do Criador diante dele. A mesma forma, quando nós falamos que nós não abandonaremos o nosso Yeshua, é porque nós conhecemos aquele a quem nós servimos, o Messias a quem nós tivemos a experiência. Eu falo com qualquer um aqui que queira. Uma vez tinha um judeu tentando me convencer sobre Jesus como no Messias, já contei isso aqui para vocês. E ele veio com argumento dali para cá e para cá, veio no hebraico, usou o original, mostrou que isso aqui não estava descrito no original. Eu falei assim: meu irmão, eu tenho algo que nenhum original me mostra, e nem mostra você. Eu tenho uma experiência que aos 20 anos de idade, eu estava nem pensando em Deus, nem preocupado em servi-lo, vivendo uma vida em iniquidade, vivendo uma vida fora dos princípios e padrões de Deus, e eu tive um encontro com esse Messias que quebrantou e mudou a minha vida, que me fez entender o que é pecado, que me fez entender o que é mudar de vida, e a partir desse momento isso transformou a minha vida. Essa experiência ninguém pode apagar. Não é judaísmo que vai me apagar, por mais que eu ame, não sei se dá para ser claro, por mais que eu ame as coisas judaica, amo demais, mas não é o primordial. Religião não pode ser o primordial que conduz a sua vida. É importante. Religião é importante, e não foi criada pelo Eterno, foi criada pelos homens, mas é importante, tem a sua importância. Mas Tiago diz que a verdadeira religião é essa, que você cuida dos órfãos, dos estrangeiros e da viúva. Essa é a verdadeira religião. Você vai encontrar qualidades e imensas qualidades no judaísmo, você vai encontrar qualidades e imensas qualidades no cristianismo, como também você vai encontrar defeitos, diversas formas, diversos tipos de preconceitos e defeitos. Mas é lógico que tem mais qualidades do que defeitos, né? Mas aqui em Deuteronômio 29 diz assim, olha que interessante esse texto, irmãos. Diz assim, verso 9: guardai as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo o que fizerdes. Todos vós estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os chefes das tribos, as autoridades, os líderes, todo homem de Israel, os meninos, as mulheres e quem? O estrangeiro, que se acha dentro do acampamento, desde o rastreador de lenha até o tirador de água, para que entres na aliança com o Eterno teu Deus, que o Senhor teu Deus hoje faz contigo sobre juramento. Olha que interessante, é aqui que eu quero começar. Passa o texto para mim, minha irmã. Eu estou sem a minha caneta hoje, vai ser um pouco mais complexo. Ali, eu mostrei lá que primeiro nós teríamos a primeira paraxá, essa aqui é a segunda, tá? Mas pode passar. Tá assim, guardais, pois, a palavra dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os capitães das vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro. Por isso que eu coloquei o estrangeiro ali em branco, que está no meio do vosso arraial, desde o rastreador da vossa lenha até o tirador da vossa água. Quem são os estrangeiros? Essa palavra em hebraico, passa mais um slide, fazendo favor. Essa palavra em hebraico, ali está escrito tafirem. Tafirem quer dizer as vossas crianças. Logo depois, a segunda palavra é
Neshehem, que quer dizer as vossas mulheres, e a terceira que está em branco é Vegererá, que quer dizer que a sua Bíblia traduziu como estrangeiro, mas no original é aquele que habita, aquele que peregrina, aquele que anda no meio de vós, aquele que fez o acesso dentro da casa de Israel. Esse é o contexto, embora ali está estrangeiro também, ó. Aquela palavra lá, Vegererá, ela é originada dessa palavra aqui embaixo, a primeira, que está escrito ger, que quer dizer estrangeiro, forasteiro. Ela é até traduzida também como prosélito, aquele que se converteu ao judaísmo, né? Mas ali, quando o Eterno estabeleceu na sua Torá, ele estava se referindo ao não-judeu, que na saída do Egito, seja ele egípcio, seja ele de outra nação, se acoplou, ele se juntou, ele passou a ser peregrino junto com a nação de Israel, ele passou a ser um aderente a essa casa. Embora a Torá faça uma distinção entre judeu, entre o estrangeiro, mas ele é participante. Tanto que Moisés fala assim: a mesma lei que há sobre vós será para o estrangeiro, com funções diferentes, mas a mesma lei que está legislando sobre vós é a lei que vai legislar sobre o estrangeiro. Irmãos, quando nós falamos lei, é a mesma que há para o estrangeiro e que há para o judeu, para aquele que é natural, você não pode levar isso ao contexto completo. Você precisa entender que quando a Torá diz que a lei que é para o judeu é para o estrangeiro, ele está se referindo que a lei que é referente à relação entre o judeu e o seu semelhante, e entre o estrangeiro e o seu semelhante, é a mesma. As leis universais que estão dentro deste acampamento servem tanto para o judeu quanto para o estrangeiro. Um exemplo: quando um estrangeiro estava dentro do acampamento de Israel, ele poderia adulterar? Não, era uma lei o quê? Universal. Ele poderia matar? Não, era uma lei universal. Ele poderia falar mal do próximo? Não, era uma lei universal. Mas existia característica de funções. Eu explico isso sempre aqui para a congregação, né? O sumo sacerdote tinha funções e obrigações maiores do que um sacerdote comum. O sacerdote comum tinha funções e obrigações maiores e maiores responsabilidades do que um judeu comum. E um judeu tem maiores responsabilidades do que um estrangeiro, porque o Eterno assim o concedeu. Então assim, são pessoas com funções diferentes, mas existem leis que elas são universais, elas falam para todos, ela fala para todos. Então quando a Torá fala que existe o judeu, que existe o estrangeiro, ela faz distinção quantas funções, e elas existem. Por que eu estou falando isso? Eu lembro que eu estava uma vez na internet, e tinha uma rede social, que eu vi que botaram a foto de nós fazemos o serviço da Torá, né? Aí tem um jovem aqui que ele tem um desejo de estar aqui, não tem uma ascendência judaica, mas ele deseja de estar aqui. Aí perguntaram: você é judeu? Eu vi que ele não soube responder, pastor José. Ele botou lá e falou assim, então, não deu resposta nenhuma. Isso precisa estar na ponta da nossa língua, irmãos. Essa convivência entre judeu e gentio, hoje, ela é muito difícil de compreensão, porque ela está em cima de 2000 anos de antissemitismo. Às vezes um antissemitismo muito forte e muito presente, e às vezes um antissemitismo religioso muito disfarçado, mas está dentro dessa história, e é difícil as pessoas associarem essa unidade, que no princípio existia de uma forma muito verdadeira. Só que teve que romper muitos preconceitos para que essa unidade pudesse existir. Se você não souber ceder em uma relação onde talvez você compreenda mais, onde talvez você tenha uma santidade maior, você não vai conseguir conviver com ninguém. Isso foi necessário. Eu tenho certeza que quando Paulo não era um judeu qualquer. Pedro, eu posso te dizer que era um judeu qualquer, sim. Não estou falando, lógico que é um dos maiores judeus para nós, mas Pedro nunca foi ensinado dentro de todo um contexto da história judaica. Pedro era um homem simples, os discípulos eram homens simples, mas Paulo não era um judeu qualquer. Quando Paulo ia para a cidade de Roma, quando Paulo ia na cidade de Éfeso,
Quando Paulo ia em qualquer cidade de Filipe, ele não parava, não era qualquer pessoa que ia ouvi-lo, mas todos os judeus da cidade, porque ele era um judeu que tinha nome, que tinha importância. Quando ele é chamado para perseguir a igreja, essa não era uma função de um judeu qualquer, era uma função de um judeu importante. Ele fala: eu sou judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, ensinados aos pés de quem? Gamaliel. Vai estudar na história judaica para você ver quem é Gamaliel. Está entre os top 5, tá? Entre os 5 mais importantes. Sentar aos pés de Gamaliel não é para qualquer judeu. E ele fala que ele excedeu. Aqueles que estudavam com Gamaliel, ele excedeu. Então Paulo, no momento, ele não tinha pouco conhecimento. Paulo, quando ele fala que por ele, para ele são todas as coisas, Paulo estava falando algo dentro da tradição judaica que era muito profundo. Você vai ver que a maioria dos pensamentos de Paulo está fundamentado dentro de um raciocínio judaico muito profundo. E quando Paulo vai conviver com o gentio, ele sabia, Rita, que ele tinha que ceder. Eu tenho por perda todas as coisas na excelência do conhecimento de Yeshua HaMashiach. Ele teve que ceder. Eu imagino que ele visualizava e via situações nas quais os gentios faziam que ele não concordava, mas ele, como um judeu conhecedor da palavra, que teve a experiência do Mashiach e teve os seus olhos vendados e depois abertos de novo, ele pôde conviver de uma forma harmoniosa, equilibrada, entendendo o tempo de cada um. Se nós não entendermos esse papel, se nós não entendermos que nós precisamos ceder na nossa relação, e também os outros precisam ceder na sua relação, nós não caminharemos para o objetivo que nós temos, de fazer com que judeu e gentil vivam de forma simples. As pessoas vêm aqui, vê nós cantamos, igual nós cantamos, dentro de uma tradição judaica, louvores maravilhosos em hebraico, dando compreensão, e as pessoas querem mudar isso em nós. É uma característica nossa. É uma característica do povo judeu. Qualquer judeu que vier aqui, ele vai saber cantar isso aqui de cor. É uma característica nossa. Se vier aqui querer impor uma posição na qual o Eterno deu a nós, você vai deixar de ser participante da convivência com os judeus. Da mesma forma, Alfredo, é errado eu pegar a minha posição e ir conviver como eu convivo com os pastores da Batista, como eu faço participação com a Associação dos Pastores de Vitória, quando nós vamos com os nossos irmãos da Assembleia, e são os nossos irmãos de fato, quando vamos para a Maranata e querer impor o meu culto. Não conseguimos conviver dessa forma. Gentil e judeu precisam viver de forma respeitosa, onde o amor prevaleça. Tem uma referência, mas o amor prevaleça. Então, quando nós estamos estudando, ali eu quis mostrar para você que a Torá, ela mostra a distinção entre aquele que é natural e aquele que é estrangeiro. Não é diferente, quando você vai lá em Romanos capítulo 10, não existe essa distinção, essa diferença quanto à salvação, mas existe distinção quanto a chamado. Não existe essa distinção quanto à salvação, mas existe distinção quanto ao chamado. Olha aqui Romanos capítulo 10. Passa para mim, Gabi, fazendo um favor. Obrigado. Olha lá, pode ler aqui, não precisa nem ser na sua Bíblia. Olha lá, Romanos capítulo 10, verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha Gálatas capítulo 3, aí eu quero que você vá comigo. Gálatas capítulo 3. Verso 26 e 29, diz assim, ó: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Abraão, pois todos vós que fostes batizados em Yeshua, vos revestíveis do Messias. Desta mesma forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Yeshua, em Jesus o Messias. E se sois um em Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a
promessa. Irmãos, quando nós saímos e viemos para cá, saímos lá que estávamos em Maruípe, viemos para cá, muitas pessoas falaram assim, porque os nomes na qual o cristianismo é acostumado, Deus, Jesus, não tem a sua originalidade dentro de um contexto hebraico. O nome de Adonai, embora você vai ver muitos judeus falando Deus para não pronunciar o nome do Eterno, Adonai, Elohim, são nomes que o judeu utiliza, tem vários outros nomes. Aí nós colocamos aqui, tudo você está vendo, Deus, Deus. As pessoas, Francisco, por que nós não usamos os nomes originais? Eu falei, irmão, qual o problema? Qual o problema? É mais importante você ser compreensível, você transmitir a verdadeira mensagem, ou você buscar falar os nomes originais, sem transmitir o verdadeiro sentido? Da mesma forma como você está errado em desassociar, em fazer com que seu irmão não seja aderente, você também pode dizer que está talvez falando errado em dizer os nomes em português. Mas para mim, entre errar em dizer em português e errar em tirar os meus irmãos do meu convívio, eu prefiro ficar com o erro de dizer em português. Sinceridade. Eu prefiro tirar e colocar o nome em português, para mim conviver com meu irmão, ter a compartilhar da minha fé, falar do meu carinho, falar do amor de Deus na minha vida, falar da sua fidelidade, falar da sua perseverança, falar daquilo que Ele fez, é muito mais importante, porque entrar nesses critérios, do que entrar nessa questão, Yeshua, Jesus, eu conheci a salvação ouvindo Jesus como Messias, e eu não posso abrir mão dessa fé, eu não posso abrir mão de anunciá-lo, porque é Ele que traz salvação ao homem, foi a Ele que Deus computou isso, é através dele, porque Deus de tal maneira amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus o Messias, é lógico que o seu nome no original é Yeshua HaMashiach, salva, liberta também, mas eu quero ser compreensível. Você pode aprender, quando nós estamos falando aqui, nós falamos Yeshua. Eu acho que todo cristão conhece, né? Yeshua HaMashiach, já em hebraico. Isso é maravilhoso. O que eu quero transmitir, que você se socializar, é muito mais importância do que as diferenças da sua religião ou da sua denominação. É muito mais importante. O corpo do Messias é completo de pessoas variadas. Eu não consigo excluir os meus irmãos católicos do corpo do Messias. Professa Yeshua como Messias? É evidente. Eu não falo da instituição, eu volto a falar isso. Eu não sou a favor de instituições, catolicismo, protestantismo, maranata, batista, judaísmo messiânico, judaísmo normal, cristianismo. Eu não sou a favor de instituições, mas eu sou a favor de um corpo onde há diferenças. Onde há pessoas que concordam com algo, discordam de algo, mas se respeitam. Nós temos o costume de colocar barreira. Nós temos o costume. Podemos ter as nossas diferenças, evidentes, mas podemos nos amar. Não temos que ser ecumênicos. O que é ecumênico? Todo mundo segue um culto, todo mundo segue uma mente, todo mundo tem o mesmo local de se reunir. Não, temos as nossas diferenças. Eu tenho uma diferença com os meus amados pastores, mas isso não me faz de vê-los como servos de Deus, de conviver e amá-los. Então esse princípio tem que estar na tua mente. É mais importante do que você resgatar talvez a originalidade. Na sua casa, fale Adonai, glorifica Elohim, fale Hashem, Yeshua HaMashiach. Agora você imagina eu chegar ali para a casa de um irmão que não conhece nada, fala, que Adonai te abençoe. Eu falei, quem? Que Yeshua HaMashiach seja o seu Messias. Quem? Fale de Jesus, fale que Deus te conceda as bênçãos, que Deus transforme a tua vida, pois Ele enviou o seu Filho, Jesus o Messias, para a salvação, para fazer de um velho homem um novo homem. Aqui, aí eu quero te mostrar, já que você compreendeu um pouco desse equilíbrio, dessa verdadeira essência que precisamos ter, eu quero te falar da sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade, porque você tem uma verdadeira identidade. Qual é a sua referência? Vai lá comigo em Romanos capítulo 2.
eu vou pular um pouquinho, eu ia começar a ler. Aqui um pouquinho mais à frente eu vou ensinar a vocês a analisarem a carta de Paulo através dos pronomes. Quem me ensinou isso foi o Rabino Shula. Aprendi com o Rabino Mateus também. Analisar as cartas de Paulo, Wallace, pelos pronomes. O que é o pronome? O pronome é utilizado numa frase para identificar as pessoas do discurso. As pessoas dentro de uma frase. Então, isso tem dentro do hebraico. No alfabeto hebraico existem os pronomes, para que você saiba quem está falando e quem está sendo o receptor da fala. Se você não entender isso na carta de Paulo, você bota todo mundo dentro do pacote e acha que todo mundo é todo mundo. E não é. E aqui, você vai ver que Paulo, quando está falando para os judeus, ele fala sobre uma identidade na qual ela é espiritual. Você possui uma identidade espiritual. Não quer dizer que essa identidade espiritual faz com que você seja semelhante aos seus irmãos de forma física. Você pode ter referências, mas não quer dizer que você é o mesmo, mas te dá uma identidade espiritual. Olha aqui, Romanos capítulo 2, verso 17. Ora, tudo que tens por sobrenome judeu e te apoias, tu que tens por sobrenome judeu e te apoias na Torá e te glorias em Deus, e conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que é guias de cego, luz dos que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, que tem a forma de ciência e da verdade na lei. E tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos, ouves os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da mesma? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. A circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna o quê? Incircuncisão. Se, pois, os incircuncisos obedecerem os preceitos da Torá, não será a sua incircuncisão considerada como circuncisão? E se os não circuncidados fisicamente obedecem à Torá, não julgará a ti que, tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei? Não, olha a identidade espiritual. Não é judeu aquele que é exteriormente, nem a circuncisão é o que é exteriormente na carne. Antes, o judeu é o que é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de quem? De Elohim, de Deus, de Hashem. Essa é a tua identidade espiritual, porque aqui Paulo está defendendo aos gentios. Se você ler desde o início do capítulo 1, verso 1, desde o capítulo 2, verso 1, você vai entender. Aí ele encontra pessoas que questionam o acesso dos gentios dentro de uma concepção estabelecida pela religião. E ele fala, eu não sou a favor disso. Não é judeu aquele que cumpre, não é circuncisão aquela que cumpre a Torá. O objetivo dela não é este. Porque Paulo fala, a circuncisão nada é e nem a incircuncisão, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. O objetivo da circuncisão é o cumprimento dos mandamentos. E ele apresenta aos gentios uma identidade espiritual. Vou te mostrar mais na frente, tá? Uma identidade espiritual. A sua identidade espiritual é totalmente judaica. Totalmente judaica. Então grave isso na tua mente. Essa é a tua identidade espiritual. Vamos passar um pouquinho. Olha só. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Verso 21. Diz assim, agora porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Yeshua para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da sua glória, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus,
Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Yeshua. Onde, pois, está a vanglória? É excluída. Por qual princípio? Na obediência à Torá? Não, mas pelo princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Deus é Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a Torá. Aqui Paulo está falando, e todas as vezes que você for analisar esse contexto, quando Paulo está falando sobre os gentios e sobre os judeus, você tem que analisar o pronome que ele está utilizando. Para eu não adiantar, deixa eu falar um pouquinho do chamado do judeu. Paulo está falando, irmãos, tenta imaginar, você imagina um judeu, dentro da sua vivência, dentro daquilo que tudo que ele vivenciou, experimentou Yeshua, vivenciou Yeshua sempre dentro do território de Israel. Yeshua nunca saiu do território de Israel, a não ser quando criança, quando ele foi para o Egito, mas nunca no seu ministério ele saiu. Quando Yeshua estava vivenciando, e os judeus ao lado dele, ouvindo a mensagem dele para os judeus, e eles compreendendo essa mensagem, passaram-se 10 anos depois da morte de Yeshua, onde o primeiro gentil Cornélio tem acesso através da visão que Pedro tem. E Pedro até ali não tinha compreendido, 10 anos após a morte dele. Pedro precisou ter uma visão de um lençol com várias coisas que ele não era acostumado a comer, para que ele identificasse que os gentios teriam acesso novamente ao chamado de salvação para a humanidade. Você imagina, Rita, o tanto que Pedro teve que descer, porque ele chega e fala assim: Cornélio, depois você lê Atos capítulo 10, sabia, Cornélio, que é proibido para um judeu assentar à mesa com um gentio? Você sabia, Cornélio, que minha religião fala que eu não posso sentar contigo e sentar à mesa e comer com você? Você sabia que os homens criaram que você não pode adentrar dentro do templo, e que foi criada uma parede que te impede de chegar só até aqui e dali você não pode passar? Enquanto já Isaías capítulo 56 diz o contrário, que a minha casa será casa de oração para todos os povos. Cornélio, agora Deus me mostrou que aquilo que ele purificou, que são os gentios, eu não posso tomar por imundo, eu tenho que conviver com você. Eu estou falando a história de uma forma mais compreensível, mas foi isso que ele falou. Aí ele chega para Cornélio e fala: eu sei que não é certo sentar, mas eu quero sentar contigo porque Deus assim me ordenou. E ele foi sentar com Cornélio. E aqui, irmãos, esse é o chamado para os gentios. Mas qual que é o chamado? E aí a gente tenta, quando Paulo está ensinando sobre que a circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância, a gente tende a entrar no extremo. A gente acha que um judeu não pode circuncidar o seu filho, que um judeu não pode fazer a sua circuncisão. Eu fiz a minha circuncisão, mas não fiz por uma questão de salvação, mas sim por uma observância a um princípio bíblico. A gente tenta entrar no extremo e exclui o judeu no chamado que é dele, que o Eterno deu a ele. E qual que é esse chamado? Vai lá em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Esse é um chamado para a nação de Israel. Irmãos, e eu quero te mostrar aqui, ó, em Gênesis 17. Gênesis 17, passa aí, meu irmão, os slides, até chegar lá no slide que eu quero chegar. Passa, aí, Gênesis, volta mais um, aí, Gênesis, o chamado da circuncisão. Olha aqui em Gênesis 17, verso 1, diz assim, ó: quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti e multiplicarei extremamente. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra e falou Deus com ele, dizendo:
Quanto a mim, essa é a minha aliança contigo, será a paz de muitas nações. Irmãos, quem criou as nações? O Eterno. Será pai de muitas nações. Quando Deus chamou Abraão, no princípio do coração de Deus, já estava o chamado de salvação para a humanidade. Sai, Abraão, da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, pois em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas aqui Deus está estabelecendo o chamado da nação de Israel com Abraão. Mas as nações estão presentes, Ritas. Você será pai de muitas nações. Sabe o que é isso, Vaguinho? Nações é um povo que tem característica diferente, mas convive bem, deve se amar. Não esse preconceito que existe nas nações. A Coreia que não quer conviver com a Coreia do Sul, Estados Unidos que se sente mais importante, não sei quem, e as pessoas se dividem, elas deixam de conviver. Mas quem criou as nações foi quem? O Eterno. Quem dividiu a Torre de Babel? O Eterno. Deus não desprezou as nações na qual Ele criou com as diferenças, mas Ele deseja que tenhamos uma referência, mas com as diferenças. Assim é uma família, assim é um povo. Quando Deus criou a nação de Israel, Ele criou um povo que um é inteligente, outro não é inteligente, o outro tem uma fala boa, o outro tem dificuldade de falar, o outro é tímido, o outro é todo extrovertido, o outro é nervoso, o outro é calmo. Assim é um povo, assim se faz uma família. Imagina se todo mundo fosse nervoso, se todo mundo fosse calmo, não andava o mundo. Se todo mundo tivesse a mesma visão. Deus fez as pessoas diferentes porque Ele é ilimitado e a sua essência está em cada ser humano e precisamos respeitar isso. Então aqui, verso 5: não mais te chamará Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois tenho feito paz de muitas nações te ponho posto, e te farei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência depois de ti. Olha o verso 10: essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações. Aqui inicia o pai da nação de Israel, o chamado para a nação de Israel. E Yeshua, quando ele veio ao mundo, ele foi circuncidado? Sim, ao 8º dia. E cumpriu tanto a tradição judaica que o nome dele foi dado no dia da circuncisão. Essa é uma característica judaica. O judeu não dá o nome do filho ao nascimento. Leia Lucas. Yeshua foi dado o seu nome ao 8º dia. O anjo já tinha falado com Maria, com Miriam, mas o nome dele só foi divulgado no dia da sua Brit Milá. Ela se apresenta depois do seu período de impurificação, ou seja, ela cumpriu dentro das prescrições da Torá. O chamado para o judeu continua até hoje. Esse chamado nós precisamos entender e respeitar. Só que aí vem Paulo nos ensinando que esse mesmo chamado de circuncisão, os gentios passaram a ter acesso a ele através da fé. A fé que muda o coração, a fé que transforma a vida da pessoa, a fé que faz com que aquele velho homem se torne um novo, a fé que faz com que esse homem possa pronunciar palavras de vida, é através da fé. E aqui, agora eu quero entrar com você a respeito do pronome que eu falei. Tem alguém, a Rebeca está ali, né? Olha só, preste atenção, que se você entender isso aqui, todas as vezes que você estudar a carta de Paulo, você vai compreender melhor ela. Presta atenção aqui comigo, diz assim: todas as vezes que Paulo usa o pronome, lembra que o pronome é uma parte da língua portuguesa ou das outras línguas que faz você identificar as pessoas que estão envolvidas no discurso. Todas as vezes que Paulo utiliza na sua carta o pronome nós, ele está se referindo aos judeus crentes em Yeshua, ou então se referindo a todo judeu.
ou aos judeus crentes em Yeshua, ou então a todos os judeus. Todas as vezes que você encontra nas cartas de Paulo, ele usando o pronome vós, ele está se referindo ao não judeu. Vou repetir, todas as vezes que você encontrar Paulo se referindo o pronome nós, ele se refere aos judeus crentes em Yeshua, ou então a todos os judeus. E todas as vezes que ele usa o pronome vós, ele se refere aos não judeus. Quer ver isso melhor? Vai lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Verso 9, eu só quero ler o verso 9. Diz assim, aqui Paulo estava falando também dos judeus e dos gentios, tá? Aí no verso 9 ele fala assim: pois que somos nós melhores do que eles, os gentios? Somos nós, os judeus, melhores do que eles, os gentios? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto o judeu como o grego também estão debaixo do pecado. Você quer ver isso bem claro? Vá lá em Efésios capítulo 1. E aqui eu quero que você leia com bastante atenção, que se você usar essa regra, que Paulo está dizendo nós para os judeus crentes em Yeshua, e vós para os não judeus, você vai entender ela melhor. Vai lá comigo. Efésios capítulo 1. Diz assim, presta atenção que eu vou ler com vocês, tá? Paulo, verso 1, tá? Paulo, apóstolo de Yeshua, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Yeshua, graça e paz a vós outros, da parte de nosso Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua. Olha o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua, o qual nos abençoou. Ele está falando a quem? Para os judeus crentes. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Yeshua, pois nos elegeu antes da fundação do mundo. Grava aqui comigo, presta atenção. O propósito de Deus de levantar a nação de Israel como luz para as nações, e está determinada desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Antes do pecado de Adão e Eva, já estava determinado. Você vai entender um pouquinho mais na frente essas diferenças. Pois nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Yeshua, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propuseram em Yeshua, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispersão da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus, como aos que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido feito predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da vossa vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos Cristo. Te pergunto, gentio esperava Cristo? Não. A concepção de Messias, ela é uma concepção da crença judaica. Nenhuma outra religião pensava em ter um Messias.
um Filho de Deus que viria para trazer paz universal. Por isso que ele fala nós, olha aqui, ó, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos Yeshua, e também nele, que vós, agora ele muda, olha o pronome que ele alterou, e também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Quem é vós? Os gentios, aqueles que não são judeus. Então ele começa a falar, quanto a nós, Deus revelou o seu Filho, nós que esperávamos ele, mas quanto a vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito da promessa, que o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade em Deus, em louvor da sua glória. Se você continuar lendo, se você olhar isso aqui agora no verso 2, no capítulo 2, você vai entender melhor. Olha o capítulo 2. Ele vos, aqui ele está falando para quem? Para os gentios. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou em Yeshua, e nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Yeshua. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Pois somos feituras suas, criadas em Yeshua para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Aqui, irmãos, ele começa a confirmar o chamado e a identidade do gentio. Olha os versos seguintes. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora éreis gentios. Esse verbo aqui está conjugado em que tempo? No futuro? No presente? No passado. Éreis, não são mais, deixaram de ser sem família e passaram a ter família, sem ser povo e passaram a ser povo, sem nacionalidade e passaram a ter nacionalidade. Olha aqui, ó. Por nascimentos e chamados incircuncisão, pelos que no corpo se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem o Messias, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Yeshua, vós, os gentios, que antes estavais longe, já pelo seu sangue chegastes perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos o povo fez um, e destruiu a parede da separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne em ordenança de homens, não é lei dos mandamentos, tá? Aqui está traduzido errado, ordenança de homens, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros. Lembra lá do início? Vocês não são estrangeiros, não são mais forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Yeshua a nossa pedra angular. Sendo Yeshua a nossa pedra angular. E para finalizar, nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E nele também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vós sois edificados, tendo a pedra angular, Yeshua
HaMashiach. Então você tem uma identidade espiritual. Você tem uma identidade espiritual e ela é judaica. Ela não é romana, ela não é brasileira, ela não é americana, ela não é europeia. Ela é judaica. Se você professa Yeshua como seu Messias, você faz parte da comunidade na qual ele veio e morreu por ela. Eu não vim senão as ovelhas perdidas da nação de Israel. Você faz parte dessa comunidade. Você é integrante dela. Isso não tem diferença diante de Deus. Passa esse slide, Rebeca, e eu vou precisar da sua ajuda. Passa. Olha só que interessante, irmãos. Todos vocês conhecem uma raiz de uma árvore. Tem um texto lá em Romanos capítulo 11. Vai lá comigo rapidinho. Volta lá. Não passa agora não. Volta. Deixa lá no início. Isso. Romanos capítulo 11. Olha lá comigo. Romanos capítulo 11. Que Paulo chega lá no verso 16 e 17, deixa eu ver se é isso, 17 e 18, Romanos 11, 17 e 18, ele fala assim, ó: se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira, aqui ele está falando dos judeus, que os gentios foram enxertados na oliveira, se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, falando dos gentios, foste insertados no lugar deles, e feitos participantes do quê? Da raiz e da seiva. Presta atenção aqui, ó. Existe uma árvore, onde essa árvore está estabelecida por Hashem, e essa árvore, alguns dos ramos foram quebrados, e os gentios foram inseridos, aqueles que confessaram o nome de Yeshua, inseridos nessa árvore estabelecida por Deus. Dentro dessa árvore, Paulo fala que a raiz e a seiva que sustenta aqueles que estão dentro dessa árvore é a mesma. E aí eu quero te ensinar quais são essas raízes, quais são essas seivas. Olha só, verso 18: não te glorie contra ramos, se contra ele te gloriares gentios, considera isso. Não é tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ele fala assim: convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo desse ministério, glorificarei meu ministério. Mas não é a raiz que sustenta a ti, mas a ti que sustenta, mas é a raiz, desculpa, não é a ti que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Aí eu te pergunto, que raízes são essas? Que raízes são essas? Será que eu posso pegar, Rita, e tirar os profetas? Será que eu posso tirar o Messias? Será que eu posso, ou só pegar o Messias, né? Será que eu posso tirar Abraão, os patriarcas, tirar todo o seu contexto? Vamos ver que raízes são essas. Passa para mim, minha irmã. Ali está o pé de uma raiz de uma árvore, a raiz de uma árvore, né? Aí eu te pergunto, que raízes são essas? Paulo fala em Romanos capítulo 9. Quem são essas raízes? Mostra aí. Adoção de filhos, porque foi para eles que o Eterno deu o privilégio de ser adotado como filho. Vai lá em Romanos 9, volta uma folhinha. Olha aqui o verso 1. Em Cristo digo a verdade e não minto. Dá-me testemunho a minha consciência no Espírito, que tendo grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Yeshua por amor dos meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne, são israelitas, são judeus, pertence-lhe. Aí ele começa a falar as raízes, ó, adoção de filhos. Segundo, a glória, está lá, ó. Terceiro, a aliança. Quarto, a Torá, está aí escrita a lei. Quinto, os cultos e as promessas. Deles são os, passa minha irmã, os patriarcas. Deles descendem Yeshua. Essas são as raízes. Essas são as seivas que alimentam a nação de Israel até hoje. Se você for na nação de Israel, você vai ver que eles proclamam os patriarcas, os profetas, proclamam o Messias que eles acreditam que eu de vir, proclamam os ensinamentos da Torá, a glória que é a glória espiritual que eles almejam, proclamam as alianças. Essas são as raízes, a seiva que sustenta a nação de Israel. E nós fomos o quê? Continua, minha irmã, no slide. Enxertados. Dentro dessa oliveira está composta quem? Passa. Israel e os gentios. A raiz que sustenta a nação de Israel é a mesma raiz que sustenta a ti. Você sabe o que nós fizemos com a história? Presta atenção em mim.
nós pegamos o mais importante, que é a pedra angular que está ali no meio, o Messias, e falamos: opa, traz aqui Messias. Esquece a Torá, esquece os profetas, esquece o Antigo Testamento, esquece as festas bíblicas, esquece as promessas, eu só quero Messias. Irmãos, a seiva que sustenta essa raiz é a mesma seiva que sustenta a tua raiz, que dá o alimento a você, que te sustenta. Então, judeu e gentil vivendo junto é algo espiritual e bíblico, e você está proclamando a vinda do Messias quando você trabalha para isso. E para a gente finalizar, que aqui é onde eu quero chegar, nós precisamos ser inteligentes nas nossas articulações. Por que isso? Porque se alguém chegar para você e der esse contexto que eu te der, você imagina um judeu, chega para o Roberto e fala assim, chega para o Kaique: Kaique, você é judeu, meu filho? Aí o Kaique fala: sou. Fala: tá, você é filho de mãe judia, de pai judeu? Aí o Kaique: não, minha mãe não é judia, meu pai não é judeu. Tá, Kaique, como que você é judeu? Ah, o Rocha Francisco me falou que a minha identidade é judaica, é espiritual. Por quê? Por que ele falou isso? Ah, porque eu passo a crer em Jesus como meu Messias, e eu tenho essa identidade. Esse judeu vai olhar para o Kaique e falar assim: esse menino deve ter dado uma passada em alguma boca de fumo, vamos dizer assim, né? Ficou doidinho. Olha, a gente precisa ser inteligente nas nossas conversas. Você sabe como que um judeu vai ficar muito feliz em ouvir do Kaique a verdade? Ele vai ficar feliz assim: ô Kaique, Kaique, você é judeu? Eu falei: eu não sou judeu não, mas eu quero te falar um negócio. Eu creio num Messias chamado Yeshua ou Jesus, que uma vez havia uma mulher cananeia que estava querendo que uma filha dela fosse curada. E ela chega para ele e começa a clamar. E ele fala: eu não vim senão para as ovelhas perdidas, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela chega e fala assim: Senhor, mas até os cachorrinhos. Aí ele chega e fala assim: minha filha, não é digno eu lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela chega e fala assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O meu Messias, Yeshua, olhou para aquela mulher e falou assim: filha, grande é a tua fé, vai e que seja feito conforme a tua vontade. Aquela mulher, ela se inseriu dentro da casa de Israel de uma forma humilde. Ela não quis, irmão Renato, sentar à mesa. Ela não quis ser igual ao que estava na mesa, mas ela se comportou e falou assim: eu amo os judeus, eu amo o Deus de Israel, eu amo a esse Deus maravilhoso que trouxe salvação para a humanidade. Eu não sou judeu, mas meu coração é igual ao da Ruth. O teu povo será o teu povo e o teu Deus será o meu Deus. A conversa muda para o judeu. Ele vai olhar para o Kaique e vai falar assim: você está respondendo com sabedoria. É diferente, irmãos, porque nós não afrontamos uma fé. Então você possui uma identidade que é 100% judaica. Mas quando você for interpelado por um judeu, você vai interpelar que a sua fé, o seu amor, embora você não tenha um sangue judaico correndo nas suas veias, a maioria dos brasileiros tem, não sabe disso, mas embora você não tenha comprovação disso, chega para o judeu e fala assim: eu quero falar igual Ruth. O teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Assim como essa mulher queria comer das migalhas, nós também queremos comer das migalhas que caem da mesa de vocês. Amando, respeitando, sem ficar confrontando com fé, sem ficar confrontando com teologia, porque isso não nos ajuda. Nós somos uma sinagoga? É evidente que não. Vocês não têm um rabino aqui com formação dentro do Yeshivá? Você já viu aquela história que uma mentira muitas vezes contada se torna uma verdade? Nós somos uma congregação com referência judaica. Eu sei ler um Sefer Torá, eu sei ler em hebraico, mas isso não me faz um rabino. Isso não faz de nós uma sinagoga, faz de uma congregação com referência judaica. Então não precisa juntar, mentir para as pessoas: vem para a sinagoga. Não, vem para uma congregação judaica, vem ouvir falar do Deus de Israel, de Yeshua, o Messias, que transforma o coração das pessoas. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Então, quando você for interpelado, saiba que você tem que ter sabedoria no responder. Não, meu amado, infelizmente eu não tive o privilégio que você teve,
Porque muitos de vocês têm o privilégio de obedecer a Deus e não obedecem, porque receberam um chamado maravilhoso. Mas eu estou aqui puxando o tzitz de um judeu e dizendo que eu quero servir ao Deus de Israel. É diferente a conversa. Então é assim, irmãos, que nós vamos aprender a conviver com os judeus, sem religiosidade, sem preconceito. Você foi chamado para levar a mensagem desse retorno para a comunidade evangélica cristã dessa cidade. E guarde isso no teu coração. Não entre. Judaísmo não é mais importante do que a fé no seu Messias, no meu Messias e Yeshua HaMashiach. Amo as coisas judaicas. Eu quero que você não entenda isso errado. 99,9% das coisas judaicas que eu aprendo, eu guardo no meu coração, porque são maravilhosas. Mas não abram mão da experiência que nós tivemos com esse Messias, porque Ele é a nossa pedra angular, a pedra viva que restaurou a minha e a sua vida e continuará a restaurar, porque Ele veio trazer salvação para toda a humanidade. Desculpe eu me ter alongado demais, mas que o Eterno os abençoe grandemente. Meus irmãos, sejam bem-vindos sempre. Essa casa pertence ao Eterno e nós amamos vocês e sintam sempre abençoados por estar no meio de nós, como nós nos sentimos quando estamos no meio de vós. Amém?